De Chapecó e vamos aos Estados Unidos agora, a Washington. Na primeira entrevista, depois de eleito presidente americano, Donald Trump reafirmou a promessa de campanha de deportar todos os imigrantes ilegais do país. O Eliseu Caetano tem mais detalhes para a gente ao vivo. Oi, Eliseu. Oi, Colombo. Bom dia novamente para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. 7h10 aqui na costa leste dos Estados Unidos. Neste momento, a temperatura na casa dos 4 graus Celsius. Donald Trump nem assumiu o poder, algo que só vai acontecer no próximo dia 20 de janeiro, mas segue causando muita polêmica, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em diversos países, né? Já se meteu em confusões aí com o Canadá, com o México e agora, finalmente, depois das eleições presidenciais, ele concedeu a sua primeira entrevista. Foi para uma famosa rede de TV norte-americana e ele trouxe declarações aí que estão causando furor na manhã desta segunda-feira e que devem repercutir aí, pelo menos até a chegada dele, de fato, à Casa Branca no final do mês de janeiro. Uma das coisas que ele disse é, sim, pretende deportar centenas de milhares de imigrantes indocumentados que vivem atualmente aqui nos Estados Unidos. Um problema. Atualmente, segundo o Pew Research, vivem 11 milhões de pessoas indocumentadas aqui. As expectativas é de que esse número possa chegar aí a 13, 14 milhões de pessoas. É mais gente do que a população inteira de Portugal, por exemplo. É maior do que a população de um país inteiro. E aí, por isso, ele vai enfrentar aí problemas, não apenas financeiros, porque uma movimentação como essa necessita de trilhões de dólares, mas também como ele vai deportar toda essa gente, uma vez que os Estados Unidos precisam ter aí uma certa parceria com os países de origem dessas pessoas para poder deportá-las de volta. Ele também reafirmou que vai acabar com o direito de nacionalidade por nascimento já no primeiro dia de governo, mas não especificou como isso, uma vez que você nasce no país, você é cidadão daquele lugar. Não deve ser mais assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos, pelo menos não durante a gestão de Donald Trump. Ele também se disse disposto a negociar a situação dos Dreamers. Os Dreamers são aquelas pessoas que vieram para os Estados Unidos, ainda crianças, trazidas pelos seus pais para viverem de maneira ilegal aqui. Elas receberam essa ajuda do governo de poder estar e trabalhar nos Estados Unidos, mas em caráter temporário. E essa situação, ou essas situações, nunca foram resolvidas, Rafael. E daí o Donald Trump botou também o dedinho nessa ferida, que é um dos temas muito sensíveis relativos à imigração aqui do país. E ele também disse mais, viu, que vai reduzir as ajudas militares e financeiras para a Ucrânia, um dia depois de ter encontrado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Paris, na França. Ele também afirmou que ainda não conversou com o presidente russo Vladimir Putin. Essa entrevista foi concedida na tarde de ontem e, portanto, deve repercutir não apenas dentro do Partido Republicano, partido dele, mas também junto às demais autoridades do país. Todo mundo tentando entender, Colombo, Lívia, como Donald Trump vai conseguir realizar todas essas promessas de campanha, tudo isso que ele tem prometido desde que também venceu as eleições, ao longo de 4 anos de governo. Imagina vocês, deportar 13 milhões de pessoas. Tem avião para todo mundo, Colombo? Difícil, né, Eliseu? Agora, me diga uma coisa, ele falou também sobre eventual saída da OTAN, eventual fim da ajuda financeira à Ucrânia, não é? Exatamente, Colombo. O próximo presidente dos Estados Unidos, o 47º presidente americano, Donald Trump, ainda nessa entrevista ele garantiu o seguinte, que cogita sim abandonar a aliança com a OTAN, que é a aliança militar do Ocidente, caso, abre aspas, os membros que fazem parte da OTAN não paguem as suas contas e também não tratem, aí ele não explicou direito como seria esse tipo de tratamento, viu? Mas como não tratem os Estados Unidos de forma justa, ao invés, segundo ele, de tirar vantagem, tanto na defesa quanto no comércio exterior. Ele disse o seguinte, prestem atenção na frase de Donald Trump. Eles, se referindo à Europa, não compram os nossos carros, não compram os nossos produtos alimentícios, não compram nada. É uma desgraça. E ainda por cima, nós os defendemos. Fecha aspas, essa foi a queixa, e que queixa, de Donald Trump em entrevistas à rede de TV norte-americana. Ele disse ainda que conseguiu centenas de bilhões de dólares para a OTAN só com uma atitude um pouco mais firme. E disse aos países, eu não vou proteger vocês a menos que vocês também paguem por isso.
E, na época, segundo Donald Trump, eles começaram, os países participantes da OTAN, obviamente, a pagar isso. Essa expressão simplificada de pagar as contas, de acordo com os analistas aqui dos Estados Unidos, é uma referência ao compromisso voluntário que cada país membro da OTAN tem em gastar aí pelo menos 2% do valor total de seus PIBs em defesa. A gente vai seguir daqui de Washington, da capital americana, acompanhando tudo, e Colombo, Lívia, eu volto ao longo da programação para atualizar essas ou outras informações. É com vocês no estúdio. Combinado, Eliseu Caetano, ao vivo, direto de Washington. Desde Siocari, nada de novo no horizonte, né? Ele havia prometido, queria deportar imigrantes ilegais. A dificuldade para essa operação é óbvia, né? Como o próprio Eliseu lembrou, são de 13 a 15 milhões de pessoas. É evidente que isso não vai acontecer para todo mundo, nem para 10%, muito provavelmente, mas ele vai fazer disso um argumento da gestão, assim como ele retoma uma tese do outro mandato, que é de colocar esses organismos multilaterais como a OTAN, por exemplo, sempre na parede, né? Rafael, obviamente essas declarações do Trump, elas acabam ressoando muito bem com parte do eleitorado dele, né? Mas, obviamente, a implementação prática disso, dessa deportação, ela enfrenta desafios logísticos, como a reportagem falou, legais e humanitários, né? E esses humanitários, eles são bem significativos, né? A execução dessas deportações nessa escala também abre um debate sobre direitos civis e, obviamente, o Trump, claro que sabe disso, o impacto econômico dessa população na sociedade americana, né? Qualquer política migratória, Rafael, ela tem que equilibrar a soberania nacional com os princípios humanitários e os valores democráticos que justamente regem a sociedade americana. Então, é muito mais um discurso para falar para o eleitorado dele do que uma possibilidade, pelo menos em médio prazo.